Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Silvio Barbosa, sou estudante do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade de Pernambuco e esse vídeo faz parte de um projeto de extensão da disciplina de lutas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, mas pouco discutido, a relação entre lutas e religião. Você já parou para pensar quantos elementos da religiosidade humana estão presentes nas lutas? Antes de avançarmos, precisamos entender alguns conceitos. Primeiro, o de lutas, que para Darília Rufino são atividades cujo objetivo principal é vencer o oponente. Porém, na educação física escolar, para além disso, as lutas desenvolvem os estudantes nas dimensões cognitivas, psicomotoras, psicossociais e afetivas. Já a religião, pessoal, para Durkheim, significa um sistema solidário de crenças e práticas relativas às coisas sagradas, que unem em uma mesma comunidade moral todas as pessoas que aderem a ela. Destaque também que religiosidade é diferente de espiritualidade. A espiritualidade é um processo individual de cada um, que pode ser religioso ou não. Porém, neste vídeo, traremos a espiritualidade como elemento da religiosidade. Fala galera, tudo bem com vocês? Sou Aleph Richard, aluno do 7º período de licenciatura da Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e tô aqui, vou me juntar a Silvio para falar sobre esse tema tão importante que é lutas e religião. E ele trouxe muito bem os conceitos aí, trazendo Darília Rufino para falar sobre lutas, trazendo Durkheim para falar sobre religião. E ele fez essa relação espiritualidade, as diferenças, espiritualidade e religiosidade, que é exatamente o que eu vou dar seguimento aqui no conteúdo. Vamos partir agora para falar sobre a origem das religiosidades das lutas. E para isso a gente vai utilizar dos livros A Arte da Guerra para Batalhas Espirituais, de Sidney Tring. E esse livro ele está totalmente embasado na Arte da Guerra de Sun Tzu. O nome é basicamente o mesmo, ela só complementou. E o que é que esses livros trazem? Sun Tzu ele traz que a melhor vitória ela não vem do combate físico. E para isso a gente faz uma relação já com a espiritualidade. Se a gente não precisa de um combate físico, esse combate é o quê? O que é a espiritualidade? Que Silvio bem trouxe. A espiritualidade ele vem do lado pessoal. Já a religiosidade ele vai da cultura, ele vai de um povo, uma crença, de um dogma que as pessoas acreditam, aquele povo. Então, a gente utiliza disso para falar da batalha, já que o livro ele é uma guerra, também não podemos fugir disso. Então, a batalha, ligada com a luta, e a batalha com o pessoal, a nossa própria batalha pessoal. Então, quando a gente fala do Kung Fu, luta, e do budismo, a religião, a gente tem que falar especialmente que o Kung Fu ele está atrelado ao monastério Shaolin, que tem uma relação histórica fortemente com o budismo Shan, que é o Zen japonês. O Zen, quando a gente fala, a gente já tem aquela ideia de meditação. Então, meditação seria concentração, seria, sabe, todo aquele ritual. Como dizia Chahá, as técnicas de luta Shaolin foram mudadas por ideias budistas relativas ao corpo, ao autodesenvolvimento, a iluminação. Então não podemos negar que existe muito essa relação de religião e luta. Principalmente a gente tem que tratar esse assunto no ambiente escolar. Quando a gente se fala especialmente do Kung Fu e do budismo, o Kung Fu é totalmente influenciado pelas práticas budistas. Ele vem querendo integrar os movimentos, na verdade, movimentos de corpo e mente. A luta ela aparece como última opção. Dessa maneira, são várias as culturas que estão ligadas, fazendo relação, na verdade, com lutas e religião. Podemos falar sobre outra que é o Tai Chi Chuan, que ele está totalmente atrelado ao taoísmo. E o taoísmo ensina que a natureza está em constante fluxo e que devemos viver de acordo com esse fluxo, com esse movimento. Agora quero destacar também a capoeira. A capoeira é um dos principais exemplos de luta, cultura e religiosidade, pois nasceu no Brasil, criada pelos africanos escravizados, o que a torna essa prática tão especial e que não é apenas um modo de lutar, mas é música, dança, estratégia e resistência, e também é espiritualidade. A roda de capoeira também apresenta um caráter espiritual muito forte, porque quando os jogadores entram na roda, eles estão participando de algo muito simbólico,
pois isso remete às tradições das religiões de matriz africana, onde as pessoas se reúnem em círculos e o corpo, naquele contexto, dança, canta e responde ao toque. Esse círculo não é só um espaço de jogo, mas é um espaço de memória à ancestralidade. E por isso a capoeira também é uma forma de religiosidade no cotidiano de quem pratica, porque traz cantos das histórias dos mestres, fala dos orixás, em algumas músicas carrega a energia da comunidade e das tradições africanas que sobreviveram no Brasil. Outro ponto é que a capoeira envolve elementos de coletividade e respeito. Quando se forma uma roda, todos têm um papel ali. Quem canta, quem joga, quem toca. E aí isso lembra muito as religiões de matriz africana, as noções de comunidade, né? Isso também existe dentro do pacto religioso, o respeito aos mais velhos, a ancestralidade, a noção de que não se age sozinho, que todos os corpos ali estão em conexão. Também destacamos o Uka-Uka, uma luta ritual dos povos indígenas do Alto Xingu, como os Guará, os Cuipuro e os Calápalo. Apesar de ser uma forma de combate, ela está diretamente ligada à espiritualidade indígena e aos rituais do Quarupi, cerimônia tradicional de homenagem aos mortos. Para esses povos, essas etnias indígenas, o corpo é parte das relações com o mundo espiritual. A luta canaliza força, energia e vitalidade, como forma de proteção espiritual e renovação da vida. Voltei. Agora para falar um pouquinho da educação física e dinâmica, lutas e religião na escola. A gente tem alguns documentos que a gente se amparam, que a gente se embasa neles, que vem lá dos PCNs, depois parte para a BNCC, e aí a gente vai do macro para o micro, chegando lá nos currículos estaduais. O nosso é de Pernambuco. Então, sim, a BNCC traz que a gente deve, assim, na concepção de cultura corporal, a gente deve trabalhar as lutas dentro das práticas corporais, né? Com pensamento crítico, com pensamento cultural. E embora esses documentos eles não enfatizem a dimensão religiosa, eles reconhecem que as lutas e religião, juntamente, eles carregam valores, significados e tradições que os alunos precisam compreender. São importantes que o aluno não compreenda. Então é papel da escola, portanto, apresentar essas expressões diversas. E isso inclui suas condições espirituais. Não quer dizer que o aluno ele vá se tornar um praticante religioso, especificamente daquela religião, ou carreado por aquela luta. Não. É muito mais do que isso. Ele vai começar a respeitar as diferenças do que antes ele não tinha visto, do que ele achava que ele não podia fazer. Eu só sigo a minha religião e acabou. Não, ele vai começar a respeitar essa diferença, ele vai respeitar o amigo, ele vai levar isso para fora da escola. Agora vamos falar um pouco sobre as barreiras que se impõem, que são identificadas no processo da abordagem das lutas junto com as religiões dentro das escolas, dentro da educação básica, né, nas aulas de educação física escolar. Quais são os desafios a serem enfrentados? Uma das principais barreiras é o preconceito religioso. Como nós falamos aqui, muitas dessas lutas, como a capoeira ou até mesmo as lutas asiáticas, estão associadas a religiões. E o fundamentalismo religioso faz com que as pessoas, né, não aceitem, né, a prática dessas lutas que estão associadas a religiões na educação física escolar. Lembramos, por exemplo, que a capoeira ela foi criminalizada, né, justamente pelo seu teor religioso. Então, por muito tempo, a capoeira esteve proibida de ser praticada no Brasil. Outra barreira é o tecnicismo e a esportivização
das práticas. Muitas vezes as lutas são ensinadas apenas como técnica de ataque e defesa. Isso empobrece a prática e elimina o seu conteúdo cultural e filosófico, incluindo o religioso. Então, você levar o conteúdo com os seus significados, a sua historicidade, né, incluindo a questão religiosa, é muito rico culturalmente para os alunos. Porém, isso ainda é uma barreira a ser enfrentada dentro das aulas de educação física escolar. Outro ponto é a formação docente. Muitos professores não receberam a formação nos seus cursos, nas suas universidades, para tratar de religiosidade com profundidade e sensibilidade dentro das escolas. Então, muitos professores já não se sentem capazes de abordar a temática das lutas em geral. E isso é muito mais forte quando se trata de abordar luta e religião. Então, existe uma barreira que o próprio profissional da educação internaliza, né? Então, isso é algo a ser enfrentado na prática pedagógica. Agora, para falar sobre as possibilidades, podemos levantar alguns aspectos relevantes sobre lutas e religião. Então, vamos trazer aqui nosso querido Paulo Freire, que fala que para a inclusão acontecer, a gente tem que aprender com as diferenças e não com as igualdades. Então, a educação física ela pode valorizar os saberes orientais, indígenas, afro-brasileiros, aliando-se a uma perspectiva intercultural e decolonial. Podem acarretar em projetos envolvendo educação física, arte, história, ensino religioso, que possam explorar as lutas como expressões culturais, religiosas e filosóficas. Então, olha, das possibilidades a gente tem várias. É só a gente querer usar. Eu falo querer por quê? Porque muitas vezes os docentes, eles não buscam conhecimento sobre as lutas, como outras temáticas também da nossa cultura corporal. Diga-se de passagem, né? Para concluir, podemos perceber que lutas e religiões compartilham o mesmo objetivo, o equilíbrio entre corpo e espírito, das tradições asiáticas, as religiões de matriz africana, das cosmologias indígenas, as práticas contemporâneas. As lutas sempre carregam profundos significados espirituais. Lutar nesse sentido não é só enfrentar o outro, mas também controlar as suas emoções, cultivar a sua ancestralidade, enfrentar a si mesmo, disciplinar o seu corpo e agir com respeito. Para nós, professores de educação física, compreender essa dimensão simbólica e religiosa das lutas é fundamental para formar estudantes mais conscientes, respeitosos e sensíveis. Muito obrigado por assistir e até a próxima. E vamos ficando por aqui. Mas lembrem-se, a luta e a religião andam lado a lado, elas convergem entre si. E é isso, foi a nossa aula, foi o nosso vídeo. Agradeço a todos que assistiram, a você que ficou aí até o final. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho que nossa equipe aí de organização, nossos colegas aí da disciplina tá trazendo vários outros vídeos interessantes para vocês assistirem, tá bom? E aprenderem um vasto conteúdo aí sobre lutas e várias outras temáticas. Valeu, grande abraço.